Gente, muitas vezes pequenos acidentes podem ter consequências graves. Uma pequena batida no olho, mesmo a terrível mania de coçar o olho sem parar, podem gerar problemas graves. O Dr. Lucas Henrique está aqui hoje conosco para conversar com a gente e mostrar o quanto os olhos são sensíveis e precisam de cuidados extra. Ele já está aqui no meu sofá e eu já o cumprimento. Tudo muito bem, obrigada por ter Obrigado vindo. Obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui. Ai, que bom. Obrigado. Gente, eu conheci o doutor foi pelo seguinte. Fui lá porque aconteceu comigo um acidente. E quando eu participei do programa do Wilker, eu contei para vocês que o nosso câmera, o Tchu, levou uma rabada o rabo do boi, quando o boi lá em Trindade, que ele tá passando para lá e para cá, o cachorro também não fica assim, o boi também fica, e passou no olho dele. E ele ficou assim, sem a visão turva na hora, mas depois não ligou mais. Não ligou de jeito nenhum, foi passando o tempo, e ele ficou com a visão um pouco assim, turva, né? E eu contando pra ele essa história, que o celular tinha caído no meu olho, ele falou, Cleide, vai atrás de um profissional, porque isso pode acontecer. E contou a história dele que eu acabei de contar pra vocês. Aí eu fui no doutor e ele fez um exame e graças a Deus não tinha nada, né, doutor? Não tinha nada, estava tudo certo. Graças a Deus. Mas esses acidentes, eles não são tão incomuns não, né? Não, Cleide, é bastante comum de acontecer. Às vezes, assim, as pessoas não ficam sabendo porque não tem notícia, né? Mas a gente que está no consultório no dia a dia, a gente pega muito caso de esses acidentes caseiros. Às vezes são... o paciente não dá tanto valor para aquilo, mas se ele não tomar cuidado, não procurar um profissional, pode se agravar com o tempo. E esse negócio de coçar o olho mesmo, prejudica? Prejudica. Coçar o olho, você está pressionando várias estruturas ali dentro do olho e principalmente tem uma doença chamada ceratocone, que provoca uma alteração na forma da córnea, que se você já tem uma tendência a desenvolver essa doença, o coçar o olho vai piorar isso ao longo dos anos, pode fazer surgir algum grau que você às vezes não tinha, ou aumentar um grau que você já tem. Então a gente brinca que coçar os olhos só com o cotovelo. Então... Que é impossível, né, doutor? Então... Doutor, agora eu vejo assim que as pessoas usam muito colírio, assim, aleatoriamente, mas também tem um produto de venda de farmácia que parece que não precisa de receita médica, que é um tipo de uma lágrima. Como é que é esse produto? Cleide, o que acontece é o seguinte, quando o paciente está com o olho vermelho, ele não sabe o que aquele olho vermelho é. Pode ser, às vezes, uma alergia, que é uma coisa mais simples, ou pode ser, às vezes, uma conjuntivite, que é mais sério. Então, o paciente vai na farmácia, mas dá esse colírio lubrificante aqui. Aquele colírio lubrificante não está tratado. Ele tem indicação certa para quem tem, por exemplo, síndrome de olho seco, pessoa que pisca pouco, às vezes fica muito no computador, né? Hoje que é comum no nosso dia a dia. Então tem as indicações específicas. Agora, se ele vai lá, está com o olho vermelho há vários dias e acha que pingar um lubrificante vai melhorar, às vezes ele está com uma doença mais séria e está deixando passar o tempo, né? E aí, quando chega com a gente no consultório, já está um caso mais avançado de uma conjuntivite que precisa de uma prescrição de antibiótico, seria o caso. E o que mais sério pode ser além de uma conjuntivite? Tem doenças assim... Sim, pode chegar, por exemplo, conjuntivite dá nessa região branca do nosso olho, que é a conjuntiva. Pode invadir a córnea. Eita! Que aí se transforma numa ceratite ou, nos casos mais graves, até uma úlcera de córnea, que é um caso bem extremo. Nossa, e aí é irreversível, doutor? Tem os tratamentos, mas assim, às vezes a visão não fica como ela era antes. Então, tem que procurar um tratamento assim que o possível, né? Você é dentista há muito tempo? Desde Oftalmo. Quando? Oftalmo. Dentista, desculpa. Cleide, já tenho esse ano... Porque tá falando de lente. Confundi as bolas. Sim, já tenho um tempinho. Esse ano fiz 25 anos formado. Então, já tem um tempinho que eu tô na área. Pelo menos uns 20 aí que eu terminei a residência. Então, eu tô querendo te fazer essa pergunta pelo seguinte. Se você tem algum caso, assim, que você possa contar pra gente, que foi... que chamou a atenção da classe médica. Cleide, eu tenho alguns pacientes, assim, que eu me lembro, você falou assim, às vezes um acidente banal. Eu tenho um paciente que ele estava brincando com o filho, olhando fotos, né, antigas, assim. E o filho pegou e passou a foto
no olho dele. Ave Maria. Então você pensa, é igual pegar papel, você corta, né? Corta, é cortante. Então isso assim, é uma dor muito grande, quer dizer, uma coisa banal, você está brincando com seu filho, né? Quem vai pensar que o filho vai passar a foto na córnea? Né? Então faz um pequeno arranhão ali na córnea, isso é muito doloroso, você tem que procurar o tratamento, leva alguns dias para poder melhorar. Outro caso banal também que eu tive, esse banal entre aspas, era um motorista de caminhão e ele estava calibrando o pneu. E pneu de caminhão, óbvio, precisa de muito ar. Na hora que ele colocou lá, a bombinha soltou e veio aquela pressão de ar no olho dele. Então você imagina. Só que é aquele tipo de coisas que você nunca pensa que pode acontecer. E depois acontece. E acontece. Quer dizer, vai dar um sangramento interno na retina, coisas graves podem acontecer com acidentes que você acha que são banais. Vamos lá, tem perguntas aqui dos nossos telespectadores. E você de casa pode participar. Vou ler aqui, viu, gente? Entra no Instagram, participe conosco. Carol Camargo está perguntando: se entrarem um espinho de alguma planta no olho, o que fazer de imediato? Olha, se você estiver num lugar onde não tem acesso ao oftalmologista, é lavar o olho o tanto que puder. Essa é a primeira recomendação que a gente dá. Por exemplo, se cair, eu teve paciente que já caiu, pegou na geladeira, trocou colírio, não sei porquê, pôs super bonder. Já aconteceu. Sangue da misericórdia. Você está longe de casa, pega, deita lá na água corrente, lava. No caso de um espinho, é uma coisa mais séria, né? Fechar o olho, né? Se possível, deixar o olho mais fechado e correr para um atendimento. Não tem muito o que fazer assim em casa, não. Aí tem que procurar um atendimento mesmo. Doutor, o senhor falou aí no começo da nossa conversa sobre tela. Celular, computador, TV, e a gente trabalha no celular. Isso. Cleide, hoje é quase impossível alguém que não trabalhe mais ou no celular ou na tela de um computador. E o que acontece? Quando a gente está na tela do computador ou fica no celular, a gente começa, instintivamente, a gente começa a piscar pouco. Diminui o número de piscadas, porque você fica ali concentrado, o olho fica aberto. Ou então, às vezes, a pessoa só pisca um pouco, né? Mas o mais comum é de piscar menos. O que acontece? A lágrima da gente começa a evaporar e começa a dar aquela sensação de olho seco. E aí começa o olho a ficar vermelho no final do dia, dá cansaço visual no final do dia. Então, assim, o melhor é procurar um atendimento para quê? Para que seja prescrita uma lágrima artificial para ser usado durante o dia. Ou então, às vezes, as pessoas se lembrar. Só dela lembrar de piscar mais vezes já vai ajudar. Tá. Doutor, uma coisa que eu queria saber também, que eu particularmente, quando a gente pensa em cirurgia plástica no rosto, a gente pensa, eu vou levantar aqui minha pálpebra, vou procurar um cirurgião. E eu pensava assim, gente, eu acho que quem deveria fazer esse tipo de trabalho tinha que ser o oftalmologista, porque é o que mais entende, é o que mais tem cuidados com essa área do olho. E realmente isso acontecendo, né? É isso mesmo, Você Cleide. faz isso? Sim. A cirurgia plástica de pálpebras, que a gente chama de oculoplástica, já é uma especialidade dentro do oftalmo de, não sei, talvez uns 40 anos. E claro, o profissional do cirurgião plástico, ele está habilitado para fazer isso, assim como a gente. Só que às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, vai fazer um implante de silicone, uma lipo e aproveita e faz uma plástica. Às vezes não tem tanto aquele cuidado com o olho em si. A gente não, a gente é treinado, né, para treinar. A gente tem que cuidar primeiro, assim como o colega dentista falou, a gente tem que cuidar primeiro da saúde da pessoa, a saúde dos olhos. Depois a gente pensa na parte da estética. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu quero ficar com meu olho bem esticado, quero tirar bastante bolsa. Às vezes a gente não pode fazer isso. Por quê? Às vezes a gente tira muita pele, a pessoa não vai conseguir piscar direito, não vai conseguir dormir direito, porque o olho vai ficar entreaberto, vai ficar... Cruz, né? credo. Acontece, né? Então, se às vezes você não prestar atenção, o paciente vai falar, não, eu quero que fique bem esticado. Olha, infelizmente não tem como a gente tirar tudo, porque... Você tem que pensar na funcionalidade do olho primeiro, né? Então, a pessoa tem que lembrar que, primeiro, a visão é o mais importante. É verdade. Né? E essa parte estética ajuda. E o povo está perguntando, vamos ver aqui. Vitor de Trindade está perguntando quais são as causas do pterígio. Pterígio. Que diabo é isso, gente? Pterígio, Cleide, é aquela famosa carninha no olho que a gente fala. Quando começa a crescer assim no cantinho, é a famosa carninha. Ela não tem uma causa específica. Tem gente que já tem predisposição a ter o pterígio, aquela carninha. Mas assim, o mais comum é pessoas que se expõem muito ao sol durante muito tempo.
Tá? Então, é mais comum de acontecer em pessoas que não usam óculos escuros, daí uma das importâncias de usar óculos escuros, né? Então, as pessoas não usam óculos escuros e a incidência de raio ultravioleta ali no olho provoca o crescimento dessa carninha. Ah, tá. E que se ela começar a crescer muito, tem que ser feita uma raspagem. Né? Aí a gente não pode deixar, porque aí atrapalha não só a estética, porque a gente olha e é uma área mais verdade. vermelha e tudo, mas se ela ficar muito grande, depois que a gente faz a raspagem, vai ficar uma cicatriz na córnea, essa cicatriz fica esbranquiçada. Eita. Então, e pode dar outros problemas de visão. Então, gente, como sempre, é correr atrás logo quando o problema começar, né, quando doutor? começa, a gente tem... E a gente sempre fala pro paciente, ó, se ele não quiser operar, vai observando. Se estiver aumentando, a gente faz a raspagem. Geralmente, que idade que a gente faz essa cirurgia de pálpebra? De pálpebra, Cleide, Porque a maquiagem não tá segurando isso... não, doutor. Isso tá varia. caidão já. Isso varia muito, mas geralmente a partir dos 40 anos, né, já tem paciente que já pode ter indicação de fazer cirurgia. Às vezes a gente tem paciente, por exemplo, já tive paciente de 25, 26 anos, bem novinha, tá com aquela coisinha de nada, mas porque viu A blogueira. no Instagram, na influencer, porque fez, ela quer fazer também. Então tem os casos que a gente contraindica, né? Não vou fazer uma cirurgia dessas numa paciente tão jovem assim. Tão jovem. Mas geralmente é a partir dos 40 anos. E aqui, ó, embaixo, essa bolsa? Que, ó, o corretivo não tá dando jeito mais, não. É a mesma coisa, Cleide. Esse tratamento das bolsas palpebrais também é uma coisa que aparece mais tardiamente, né? Geralmente não aparece quando a gente é tão jovem. E é um acúmulo de gordura que vai juntando aqui. Então, às vezes, a pessoa tem tanto o acúmulo de gordura quanto excesso de pele. Então, às vezes, a gente tem que tirar um pouquinho de pele para poder tirar a gordura junto. Às vezes, a gente precisa tirar só a gordura. E aí, no caso, tem uma técnica muito legal que a gente faz por dentro do olho, com laser. Então, a gente vem com laser de CO2 internamente, retira a bolsa de gordura, a pálpebra volta para o lugar, a pele volta para o lugar e não precisa nem dar ponto por fora, né? Então, fica esteticamente muito, muito bom. Mas parece que não vou querer, não. Não, isso tudo é feito com sedação, o paciente não vê nada, claro, não dói, tá? Tá bom, doutor. Tem mais pergunta aqui. Tem uma pessoa que tá, o Diego Barbosa, aqui de Goiânia. Ele tem o olho claro. É preciso ter cuidado maior com os olhos claros? Não, Cleide, às vezes isso é um mito que tem. né? As pessoas falam, meu olho é claro, então tem mais sensibilidade com a luz. Isso não existe. Pelo fato de ter olho claro, a sensibilidade de luz, a pessoa pode ter um olho pretinho, e ainda assim ter a sensibilidade com a luz. Isso vai muito mais com o tamanho da pupila do que com a cor da íris. Ah, tá. Gente, pode continuar mandando as perguntas que a produção tá passando aqui pro meu celular e eu tô passando aqui pro doutor, viu? Pode passar. Agora, a questão de nós morarmos no centro desse país, que nós temos um sol para cada um e nós temos esse clima seco. O que é recomendado pra gente? De novo, a gente volta no que a gente estava falando sobre olho seco, né? A gente tem basicamente 3 fatores. O clima, que é seco demais, trabalha no ar-condicionado, que já resseca o ambiente, e trabalha na frente de um computador, que ajuda a ressecar. Então, assim, principalmente aqui nessa nossa região, os casos de olho seco são muitos. Nessa parte do ano ali, que vai mais ou menos de junho até outubro, que é quando as chuvas voltam, a maioria dos pacientes chegam falando, olha, doutor, eu tenho que piscar várias vezes, está me incomodando, o que eu tenho que fazer? Lubrificante. Agora, existem vários tipos de lubrificante específicos para o paciente, dependendo do que ele precisar. Mas, assim, realmente, essa época do ano, as causas tanto de olho seco quanto de alergias oculares, assim como acontecem alergias de tudo, né? Asma, bronquite, essas coisas, existe a alergia ocular também nessa época do ano. Piora. Doutor, e quando cai um trem no olho da gente? Lavar. Porque o olho é forte, né? Pra cair um trem. Lavar, Meu viu? Deus do céu, cai um trem aqui. Nem que seja um cílio, né? Às vezes tem um cíliozinho ali que está incomodando. Antes de você ir pro oftalmologista, se você estiver em casa, entra debaixo da torneira, que seja, se não tiver um soro, o importante é lavar, é passar bastante água ali para tentar tirar o corpo estranho que tiver. Soro fisiológico. Soro fisiológico é melhor, mas na falta do soro, vai uma água da torneira mesmo, isso daí não tem problema. Agora, no meu caso e caso de muitas pessoas que precisam se maquiar todos os dias, inclusive colocar umas pestanas, qual que é o cuidado?
Cleide, existem produtos oftalmológicos específicos para a área das pálpebras, para limpeza. São alguns géis que existem específicos para limpar a área das pálpebras. Eles são hipoalergênicos, então não tem problema de cair no olho. Às vezes a pessoa passa algum outro produto que arde o olho, né? Mas existem géis específicos para a limpeza da pálpebra, para ser usados tanto quando acorda de manhã para limpar os olhos, quanto à noite para tirar a maquiagem. Mas eu estava falando, doutor, sobre os meninos remelentos, que antigamente tinha muito isso, até que hoje não tem tanto, né? Cleide, quando é uma criança, vamos supor, um recém-nascido, né, até 2, 3 anos por aí, assim, faz a gente pensar em canal lacrimal. O canal lacrimal tem um buraquinho aqui no cantinho do olho, né, um de cada lado, que é por onde a lágrima entra. E quando tem alguma obstrução desse canal, a lágrima não está conseguindo passar lá para dentro do nariz, começa a voltar e vai acumulando a lágrima e vai ficando mais espessa. E é isso que às vezes a pessoa, essa remelinha, faz a gente pensar em canal lacrimal, que também é uma coisa que a gente só resolve durante a consulta para ver se realmente está entupido. Se não é uma conjuntivite recorrente, se não é, por exemplo, uma alergia que a criança tem, a alergia também pode causar isso. Então, durante o exame, a gente vai poder determinar a causa e tratar aquela causa. Tá, Isso. tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito. E a Juliana de Taubaté está perguntando se maquiagem pode prejudicar os olhos e causar problemas na visão. É difícil, Cleide, acontecer isso, assim. Acontece mais as alergias da maquiagem ao redor dos olhos, nas pálpebras. Para chegar a atrapalhar a visão, tem que ser uma coisa muito mais séria, de cair algum produto dentro do olho, alguma coisa assim. Mas, geralmente, o que acontece é mais na região das pálpebras. Às vezes deixa a pálpebra inchada, vermelha. Doutor, muito obrigada. Eu te agradeço, Cleide, pela oportunidade Volte mais de estar vezes, aqui. que tem muita pergunta, Voltarei, viu? Obrigado. Pois é, peguei ele no pulo.